E aí galerinha que assiste no canal, eu sou Luiz Fernando, educador físico, e hoje nós temos mais uma aula falando sobre o sistema muscular para vocês. Hoje a gente vai fechar o nosso conteúdo sobre músculos. Hoje a gente vai falar sobre unidade motora e tipos de fibra muscular. Na aula passada nós falamos que para que haja a contração muscular é necessário a liberação de cálcio no sarcoplasma. Essa liberação de cálcio no sarcoplasma é feita quando um neurônio motor manda o comando para o retículo sarcoplasmático liberar esse cálcio no sarcoplasma, e aí a liberação do complexo troponina-tropomiosina, fazendo com que a miosina possa assim fazer o encaixe na actina. Tá legal? Hoje a gente vai conhecer o princípio disso, que chama-se unidade motora. O que é uma unidade motora? Galera, um neurônio ele pode controlar diversas fibras musculares. A esse neurônio que controla diversas fibras musculares a gente dá o nome de unidade motora. Então, a unidade motora é um neurônio que controla várias fibras musculares. Nós temos unidades motoras grandes e unidades motoras pequenas. Por exemplo, unidades motoras de movimentos precisos, como por exemplo os movimentos do rosto ou um movimento para poder escrever, tá bom? Unidade motora de coordenação motora fina geralmente são menores. Uma unidade motora pequena vai ter entre 50 e 70 fibras, ou seja, um neurônio vai controlar entre 50 e 70 fibras musculares. Nós podemos ter também as unidades motoras grandes. Uma unidade motora grande, ela pode ter de 400 a 600 fibras musculares controladas por um neurônio só. Me dê um exemplo, professor. Um exemplo de unidades motoras grandes utilizadas são quando a gente faz movimentos mais grosseiros, que a gente chama de coordenação motora grossa, como correr, como fazer uma contração. O bíceps braquial, por exemplo, uma unidade motora dele pode ter entre essas 400 e 600 fibras musculares controladas apenas por um neurônio. Tá legal? Isso também, galera, mostra pra gente um dos conceitos da musculação. Por que, por exemplo, quando eu mudo a angulação de um exercício, eu pego fibras musculares diferentes? Porque eu vou ter unidades motoras diferentes trabalhando ali. É por isso que, por exemplo, quando você é simplesmente um praticante de musculação, mesmo que você treine perna, quando você vai jogar futsal, você vai sentir muitas dores no dia seguinte. Ou vice-versa, se você é um jogador de futsal e vai fazer um treino de perna na musculação, você vai se sentir todo dolorido no dia seguinte. Por quê? Porque você vai recrutar unidades motoras diferentes do que as que você recrutaria quando você faz a atividade a qual você tem costume de praticar. Outro fato interessante sobre o músculo estriado esquelético são os tipos de fibras musculares. Basicamente nós temos dois tipos de fibra muscular, a fibra tipo 1 e a fibra tipo 2. A fibra tipo 1 são as fibras vermelhas e as tipo 2 são fibras brancas. Sim, professor, e qual é a diferença entre elas? Fibras tipo 1 são as fibras vermelhas ou fibras oxidativas. E as fibras tipo 2 são fibras brancas. Nós temos geralmente uma prevalência em quantidade de fibras tipo 1 ou tipo 2 no nosso corpo. Por exemplo, pessoas que têm prevalências de fibra tipo 1 são pessoas mais propensas a praticar esportes que exigem mais resistência física. Porém, eles têm menos força, por exemplo, que pessoas que têm prevalência de fibras tipo 2. Pessoas que têm prevalência de fibra tipo 2, geralmente são pessoas que têm mais força, são pessoas que têm mais velocidade. Pessoas que prevalecem fibra tipo 1 são pessoas com mais facilidades para atividades aeróbicas, são fibras vermelhas. Quem transporta o oxigênio no nosso sangue, galera, são os glóbulos vermelhos ou as hemácias, tá bom? Então, glóbulos vermelhos, por isso fibras vermelhas. Ou seja, tem muito oxigênio, muita resistência,
facilidade para atividades aeróbicas. Fibra tipo 2, muita força muscular, pouca resistência, mas muita velocidade. Vou dar o exemplo para vocês do maratonista e do corredor de 100 metros. O corredor de 100 metros ele não aguenta correr uma maratona. Uma maratona são 42 quilômetros corridos. Um corredor de 100 metros jamais consegue correr uma maratona. Por quê? Porque ele tem prevalência de fibra tipo 2. Um maratonista, porém, ele jamais conseguiria vencer um corredor de 100 metros em uma corrida. Porque a corrida de 100 metros é uma corrida de velocidade, ou seja, você precisa correr 100 metros no menor tempo possível. E para que haja velocidade é necessária explosão e força. Preste atenção no físico de um maratonista. Geralmente ele é bem magrinho. Já o físico de um corredor de 100 metros, do Usain Bolt, do Jesse Lewis, eles são altamente musculosos. Por quê? Porque eles têm prevalência de fibra tipo 2. Então é outro exemplo também de como diferenciar uma pessoa que tem prevalência de fibra tipo 1 e 2. Pessoas que têm prevalência de fibra tipo 1 são pessoas mais resistentes, porém são pessoas que têm menos massa muscular. Pessoas que têm prevalência da fibra tipo 2 são pessoas menos resistentes, porém mais fortes e com maior quantidade de massa muscular. Bom, e como eu já expliquei, pessoas que têm prevalência na fibra tipo 1 têm mais facilidade em esportes mais aeróbicos, com fibras prevalentes tipo 2 tem mais facilidade em esportes anaeróbicos. Tá bom, galera? Professor, você está falando muito prevalência. Prevalência sim, por quê? Todos nós temos tanto fibra tipo 1 como fibra tipo 2. Mas como eu já expliquei, elas variam de pessoas para pessoas. Tem pessoas que prevalecem, tem a fibra tipo 1 e 2, mas prevalece a 1. Tem pessoas que têm a 1 e 2, mas prevalece a 2. E também tem pessoas que têm quase que um equilíbrio entre as fibras tipo 1 e tipo 2. Tá bom? Geralmente essas pessoas elas conseguem se desenvolver bem em esportes que precisam dessas duas habilidades. Exemplo do futebol. Pessoas que têm fibras bem divididas são os melhores jogadores possíveis de futebol. Jogadores muito habilidosos que têm muita velocidade e muita resistência. Isso para vocês terem um exemplo, tá bom? Então a gente tem três tipos de pessoas. Pessoas que têm um equilíbrio entre fibra tipo 1 e tipo 2, pessoas que têm uma prevalência na tipo 1 e pessoas que têm prevalência na tipo 2. Sim, professor. Você está falando aí que pessoas do tipo 1 têm facilidade em esporte aeróbico, pessoas tipo 2 têm facilidade em esporte anaeróbico. Qual é a diferença entre uma atividade aeróbica e uma atividade anaeróbica? Já expliquei. Atividades aeróbicas são atividades de resistência, são atividades de longa duração. Tá bom? Você vai passar mais de 5 minutos fazendo aquela determinada atividade. Uma atividade anaeróbica você nunca vai conseguir passar 5 minutos fazendo ela, porque você vai cansar, você vai entrar em fadiga, porque são atividades vigorosas. Nas atividades aeróbicas você vai utilizar como sistema prevalente de produção de energia o sistema da respiração celular. É o seu sistema prevalente de produção de energia, utiliza muito oxigênio, tá bom? Atividades aeróbicas também têm um gasto calórico maior do que geralmente atividades anaeróbicas e também são muito boas para quem quer ter uma queima de gordura, tá bom? É muito bom para quem quer queimar gordura as atividades aeróbicas. Por quê? Por elas serem de longa duração, elas têm um gasto calórico também bem alto. Tá legal? Já as atividades anaeróbicas, como eu já falei, são atividades de curta duração. Vão até no máximo 2 minutos. Diria de 0 a 1 minuto. Tá bom? Então, quem faz atividade anaeróbica são atividades curtinhas e de muita intensidade. Atividades de força, atividades de velocidade, atividades de explosão, como por exemplo, a cortada do vôlei, uma arrancada de um atacante no futebol, um chute. São atividades anaeróbicas, são atividades curtas e de explosão.
musculação, levantar peso, são atividades anaeróbicas, tá bom? Ou até as atividades do HIIT. O que é o HIIT? Treinamento intervalado de alta intensidade. Você faz atividades vigorosas, ou seja, bem aceleradas, no seu máximo de rendimento, e intercala com descansos ou parado ou então no nível leve para o seu corpo se recuperar. Isso são atividades anaeróbicas. Atividades de explosão, atividades de força, atividades de velocidade. Bom, geralmente o sistema de energético utilizado em atividades anaeróbicas é o sistema ATP-CP, ou seja, que usa fosfocreatina, e também o sistema de produção de ácido lático, ou seja, o sistema lático de produção de energia. Bom, geralmente atividades anaeróbicas elas causam acidose muscular, podendo causar dores musculares no dia seguinte, mais do que atividades aeróbicas. Inclusive, atividades aeróbicas são importantes na oxigenação muscular, inclusive para a prevenção dessas dores musculares causadas pela acidose muscular em excesso. Por quê? Quando você faz uma atividade física no vigoroso, o seu corpo começa a liberar muitos átomos de hidrogênio. Esses hidrogênios eles vêm do tamponamento que acontece. Por quê? Porque quando você produz energia no sistema anaeróbico, você vai produzir sempre algum ácido. Esse ácido vai precisar ser tamponado, ou seja, ele vai precisar ser transformado numa base. Como é que ocorre esse tamponamento? Eu retiro um hidrogênio desse ácido e transformo ele em uma base. Por exemplo, a quebra da glicose, chamada de glicólise, eu quebro a glicose em dois e transformo ela em ácido pirúvico. Quando ocorre o tamponamento desse ácido pirúvico, ele deixa de ser ácido pirúvico e vira piruvato, ou seja, eu tiro um hidrogênio do ácido pirúvico e transformo ele em piruvato, que é uma base. Esse excesso de hidrogênio é o que causa aquela dorzinha muscular. Por quê? Porque ele vai tornar o meio muscular mais ácido, causando essa dor muscular. Quando eu dou oxigênio, hidrogênio mais oxigênio forma o quê? Exatamente, água. Então, quando eu oxigeno esse músculo, eu consigo retirar esse excesso de hidrogênio, interrompendo assim a acidose muscular. Atividades anaeróbicas, elas não vão lhe dar resistência muscular, mas elas vão causar em você um aumento de força e também uma hipertrofia muscular. Você vai aumentar a sua quantidade de massa muscular. Ah, professor, então você está me dizendo que se eu quero emagrecer, eu faço atividade aeróbica e se eu quero ficar forte, eu vou fazer anaeróbica. Não é bem assim. O ideal, galera, é você equilibrar atividades aeróbicas com anaeróbicas. Por quê? A atividade aeróbica, ela simplesmente aumenta o seu gasto calórico. Se você acostumar o seu corpo a gastar energia somente com atividades aeróbicas, o que vai acontecer é que o seu corpo ele não quer trabalhar, tá bom? Então ele vai fazer o seu metabolismo desacelerar, fazendo com que você fique dependente daquela atividade aeróbica. Mas olha que coisa interessante. Se você faz uma atividade anaeróbica, por exemplo, musculação, e consegue aumentar a sua massa muscular, quanto mais pesada é uma pessoa, maior o gasto calórico dela. Você consegue aumentar o seu metabolismo basal, ou seja, o seu gasto calórico basal. Quando você aumenta o seu gasto calórico, o mesmo tempo que você faria de uma atividade aeróbica para gastar X de energia, se você tiver mais massa muscular, você vai gastar 2x. Então olha que interessante, se você conseguir unir musculação, ou seja, conseguir ter hipertrofia, aumentar a sua massa magra e fazendo um aeróbico ao mesmo tempo, você vai potencializar a sua queima de gordura. Por quê? Porque você vai aumentar o seu gasto calórico, porque você vai estar mais pesado de músculo, o seu treino aeróbico vai precisar ser menor para ter o mesmo gasto que você tinha antes, que era muito longo, tá bom? Inclusive você vai poder fazer dietas menos sofridas, porque você vai poder ter uma ingestão calórica um pouco maior, já que o seu metabolismo basal é maior também.
Então veja que interessante. O ideal é você intercalar atividades aeróbicas com atividades anaeróbicas. É por isso que é comprovado, galera, que hoje a melhor forma de emagrecer é com HIIT. O HIIT, galera, ele é, como eu já expliquei, você faz atividades de alta intensidade e intercala com atividades de baixa intensidade. Isso faz com que o seu corpo trabalhe muito mais. É comprovado que o HIIT ele tem também uma hipertrofia por fazer, no músculo que está sendo trabalhado, por ser uma atividade anaeróbica, tá bom? Então, o HIIT hoje é a melhor forma de você emagrecer. Melhor do que você passar 1 hora correndo numa esteira, por exemplo. Tá legal? E se você também puder fazer musculação junto com alguma outra atividade aeróbica, também vai ser muito eficaz para o seu emagrecimento. Olha que legal! Além dessa aula, além do aprendizado sobre tipo de fibra e unidade motora, você ainda teve uma dica show de bola para você poder emagrecer. Se você gostou desse vídeo, se você está gostando desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário.